Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão assistindo, né? Os que estão aqui conosco, bom dia, né? Os que estão assistindo através das outras mídias aí, Spotify, YouTube, né? Boa madrugada para alguns, que até estão, às vezes estão na madrugada, né? Dependendo, até agora mesmo estão na madrugada. Mas tá certo, pessoal. Bom estarmos juntos novamente. E vamos iniciar, né? 9 horas já. Vamos iniciar o nosso estudo com uma prece. Vamos nos preparar, preparar o nosso ambiente, né? Nos preparar intimamente. Senhor Jesus, Espíritos amigos, nós agradecemos pela noite que tivemos, pelo dia que estamos tendo, quando abrimos os olhos para uma nova oportunidade aqui no planeta, para refazermos, reconstruirmos, para relembrarmos e aprendermos cada dia mais, para podermos fazer desenvolver as sementes divinas que jazem em cada um de nós, despertando a alegria, despertando a esperança, despertando o amor, despertando a fé, despertando a bondade, a compreensão, a paciência, despertando todas as virtudes que nós temos potencialmente em nós, mas que ao longo da nossa existência, das nossas existências, vão se potencializando, vão se desenvolvendo através das vivências que nós passamos a ter. Muito obrigado, Senhor, pelo conhecimento da doutrina espírita, que nos ilumina, que nos norteia os passos, que nos abre horizontes luminosos e convidativos, chamando-nos para um futuro de luz que começa no presente, um presente de exercício, um presente de boa vontade. Abençoa todos os irmãos e irmãs que estão conosco, abençoa todos os seus lares, abençoa todos aqueles que estão também do plano espiritual nos acompanhando, a equipe que nos ajuda e os necessitados que se aglomeram em torno de nós. Ilumina, Senhor, os nossos corações, ilumina todos aqueles que estão com os nomes grafados na área de texto, como lembranças, para que a espiritualidade possa ajudá-los na sua melhora. Muito obrigado por tudo. Permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, bom dia. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. Falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Estamos na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier, que nos permite todos os dias fazer estudos aqui. Estudos espíritas, né? Nós estamos aqui de segunda, terça, quinta e sexta às 20 horas e de quarta-feira às 9 horas da manhã, tá bom? Então são todos muito bem-vindos. Não é apenas um estudo, mas é uma possibilidade terapêutica que nós temos, né? Porque o Espiritismo é profundamente terapêutico nos seus postulados, nas suas práticas e na ajuda espiritual que nos fornece todos os dias, né? Através desse amparo maravilhoso que nós temos, à medida que nós estamos aqui sintonizados, nós nos colocamos sob a proteção da espiritualidade, do Maria de Nazaré, de tantos outros centros que estão nos apoiando também espiritualmente e que estão aqui representados também por vocês, né, que participam, que são trabalhadores alguns, né? Então vamos lá, vamos dar a sequência. Hoje nós temos o estudo do livro Céu Azul, de César Augusto Meleiro, que é o rapaz que morreu de câncer, né, na cidade onde nós morávamos. Eu conhecia ele, era alguns anos mais velho do que eu. Conhecíamos seus pais também, trabalhadores da Casa Espírita do Maria de Nazaré. E ele enviou esse livro através da minha mãe, da Célia Xavier de Camargo, que é uma médium que publicou mais de 20 livros, psicografados, todos eles, né? Hoje ela não trabalha mais na psicografia, mas tem uma obra
muito bonita nessa área, tá? Então, nós vamos continuar. Nós estamos no capítulo 17. O César, ele falava do trabalho novo que se iniciou, né, que é daquele grupo mediúnico formado na sua maioria por jovens. A minha mãe participava também, com a principal médium ali, a pessoa que dava mais segurança para a gente em termos mediúnicos, né? Mas que foi fundamental para o exercício do grupo, né? Do aprendizado mediúnico. Embora eu e um outro rapaz já participássemos da reunião mediúnica, né? De duas outras reuniões mediúnicas, essa era uma terceira que nós estávamos participando, né? Semanalmente, tá? Então, o César está falando aqui, né? Nós vamos ver a respeito das preparações para as reuniões. A gente falou a respeito dos suicidas que eram ajudados, os usuários de drogas, né? Que morriam através de overdose. Então, eram casos muito difíceis, mas que a gente ajudou bastante irmãos assim necessitados nesse campo, tá? Então vamos lá, né? Quem puder nos ajudar aí compartilhando, tá? O estudo faz chegar mais longe, né? Faz mais pessoas conhecerem e aumentar aí a nossa família, né? De participantes aqui e de pessoas que são beneficiadas, né? Por essa estrutura, tá bom? Então, capítulo 17, atividades preparatórias. Referia-me no capítulo anterior à escolha dos casos que seriam atendidos pela equipe. No entanto, esse é apenas um dos aspectos do nosso trabalho, né? Quer dizer, separar, escolher dos casos, né? Por que escolher? Porque nem todos estão em condição de receber ajuda naquele momento, mesmo que seja pedido uma ajuda, chega um pedido de ajuda, né, para a equipe do plano espiritual, nem sempre aquele caso que está sendo solicitado, né, o amparo, o auxílio, nem sempre tem condição de receber ajuda na reunião mediúnica. Por isso que os casos são selecionados para ver aqueles que estão dentro das condições do grupo, aqueles que são mais viáveis de serem atendidos, né? Mas esse é apenas um dos aspectos, né? Após estabelecer as prioridades pela urgência ou pela necessidade dos envolvidos, fazemos uma análise dos processos, buscando nos arquivos da espiritualidade a história do candidato à assistência do grupo, visando obter as informações imprescindíveis à condução do caso. Os casos são tratados de forma muito profunda. Qualquer caso que chegue ao conhecimento da espiritualidade, como um pedido de ajuda, eles passam por toda uma análise histórica. Porque para a gente estar vivendo um certo problema hoje, que os espíritos estão tentando interceder pelo encarnado, né, ou até pelo desencarnado, mas que está em situação de sofrimento, tem toda uma história por detrás disso. Tem relações espirituais, tem conflitos internos e externos. Então os espíritos amigos têm que conhecer a ficha da pessoa, a história do seu problema, né? Para identificar quais são as maiores dificuldades e poder atender conforme a possibilidade, né? Conforme a urgência, né? Então eles fazem uma análise bem profunda, tá? Dessa forma, procuramos saber com quais pessoas está mais envolvido, quais as que guardam mágoa e por quê. E também, e isso é de suma importância, quais as pessoas que estão em condições de ajudar, pelo interesse no caso, sejam amigas ou familiares desencarnados. A Goretti colocou merecimento também, né? Sim, toda a história da pessoa, né? Dentro de um certo campo, né? De um certo tempo, né? Mas dos séculos próximos agora, né? Aquilo que diz mais respeito ao presente. E as relações, né? Os méritos e deméritos, as provações que a pessoa está passando, as expiações que ela está passando, o que aconteceu no passado, as mágoas que existem,
né? Às vezes a pessoa está muito perturbada no presente, sofrendo obsessões terríveis. Por quê? Quem são esses obsessores? O que que ela fez para eles? Por que que eles estão no encalço dela? Né? Então é feita toda essa análise, o entendimento do caso, a história do caso, né? O Ailton, lá eles conseguem ir da origem, aqui ainda não é possível, ainda não aprendemos como. É, então, exatamente. Lá eles conseguem ter uma visão muito mais profunda, né? Histórica, né? Das causas reais. Aqui, algumas coisas a gente pode deduzir, outras a gente pode até saber através das comunicações, mas a maior parte a gente nem vem a saber por quê. A gente atende muitos espíritos obsessores que a gente nem sabe exatamente a história completa. A gente não sabe os porquês todos, a gente não sabe exatamente o que ele fez, o que sofreu, né? Alguma coisinha os espíritos permitem que a gente saiba, mas bem pouco diante da história real, né? Mas sempre o suficiente para a gente poder ajudar. Porque para a gente poder ajudar, pessoal, não é necessário que a gente tenha um conhecimento pleno do passado. Nem para nós e nem para os outros. Alexandre, mas eu estou sofrendo, eu não sei por que que eu estou sofrendo. Ainda bem que você não sabe o porquê, né? Porque se soubesse, ia estar sofrendo mais ainda, provavelmente, né? Então, eu quero dizer com isso que a gente vai aprendendo que mesmo sem termos informações completas do que aconteceu, sempre é possível melhorar. Sempre é possível ajudar de alguma forma. Sempre é possível aliviar de alguma forma. Sempre é possível transformar aquele caso, que seja o nosso caso, nós podemos melhorar, podemos aliviar, entendeu? Sempre é possível. Com boa vontade, com fé, com confiança, com ajuda espiritual. Mesmo que nós não saibamos exatamente os porquês. Alguns porquês é bom a gente não saber, que a gente não teria estrutura emocional para lidar com eles. Mas a gente tem estrutura emocional para lidar com os efeitos, né? Então, com a ajuda espiritual e com boa vontade, a gente pode melhorar muito. Isso a gente aprende, inclusive no tratamento com os pacientes, na casa espírita, né? Nem sempre, até a Joana de Anjos fala sobre isso, nem sempre a gente vai entrar em contato com as causas profundas, até porque muitas delas estão em camadas inacessíveis para nós hoje, pelo menos na Terra aqui, né? Mas sempre é possível melhorar, entendeu? Então é algo que a gente vai aprendendo, né? Que é a ter boa vontade, a confiar e fazer a nossa parte, né? Até porque o passado, ele sempre retorna, porque tudo que a gente fez mal feito, ele volta, é cíclico, volta para que a gente refaça. Então a gente não precisa se preocupar em ter consciência do passado, porque o passado vai voltar ao presente, através de pessoas, circunstâncias, dificuldades, desafios, né? O passado sempre retorna para que a gente possa refazer, para que a gente possa reconstruir, né? A nossa vida é cíclica, né? E isso é bom porque dá a oportunidade da gente reconstruir sempre, né? Sempre é possível reconstruir as situações do passado, tá? Fazendo certo, fazendo certo o que nós fizemos errado no passado. Hoje a gente pode fazer certo. Alexandre, mas onde? Eu não sei onde que eu fiz errado, onde é que eu tenho que fazer certo. A gente não precisa, a gente tem que tentar fazer certo em tudo que a gente for fazer, né? Não precisa saber, fala, "Ai, mas eu não sei onde é que eu errei", né? Não precisa saber. Você pode deduzir pelas suas fraquezas no presente. Você pode deduzir pelos suas maiores dificuldades no presente. Já dá para deduzir mais ou menos onde é que deve ter errado, né? Mas nós temos que tentar acertar, fazer corretamente em tudo que a gente for fazer. E dessa forma a gente vai errar menos no presente. Entendeu? Essa é a questão. Nós temos que tentar é, regularizar a nossa vida ao máximo no presente, né? Buscar tudo bem possível. Se o mal que nós vivemos no presente, a causa foi o mal que fizemos no passado, então a saída, a grande saída é a vivência do bem,
em todas as frentes possíveis, em todos os momentos possíveis. É tentar fazer o bem, né? E aí nós não vamos errar, entre aspas, né? Nós não vamos, é, nós não vamos nos desviar, né, dos objetivos que temos, que é justamente buscar o bem, né? Nos tornarmos melhores, né? Tá? Podemos ainda errar, mas errar com boa vontade, tentando acertar, né? Então, é normal que a gente erre ainda, mas a gente vai ter oportunidade de corrigir tudo, né? Certo? Então, muito importante também nessa análise, não é só a respeito dos vínculos negativos que a gente criou. Alguns na matéria, alguns estão no plano espiritual, como obsessores, perseguidores, né? Mas é tão importante quanto com quais pessoas a espiritualidade pode contar para nos ajudar aqui na matéria, tanto no plano espiritual quanto na matéria. Em quem a gente semeou a semente da simpatia? Em quem com quem a gente já ajudou e que hoje pode nos ajudar? Quem está morando perto da gente? Quem está na nossa família que serve de apoio ou que pode servir de apoio? Então a espiritualidade faz toda essa análise para que eles possam também usar pessoas para nos ajudar, né? Se tem aqueles que estão próximos para nos perturbar, para nos desviar, né? Que são desafios difíceis para nós, tem aqueles também que estão nos ajudando e que podem nos ajudar, e a espiritualidade também utiliza essas pessoas para nos dar apoio, né? Porque nós precisamos, né? A Thaís, né, colocou: Alexandre, mas quando desencarnamos, precisaremos saber o que fizemos para a nossa próxima encarnação? Depende do caso, né, Thaís? E quando a gente vem a ter uma consciência mais ampla no plano espiritual, quando a gente vem conseguir fazer essa análise, sim, nós podemos analisar, por exemplo, a última encarnação, o que aconteceu conosco. Às vezes, dependendo do caso, podemos até ter um acesso maior, né, de uma outra encarnação e tal, para avaliarmos as nossas necessidades futuras. Sim, mas não é a generalidade dos casos. Muitos acabam reencarnando até sem saber, né? Até sem avaliar mesmo a última encarnação. Não conseguiu, não teve consciência, não teve lucidez necessária nem para avaliar a última. Está sendo colocado de novo numa nova encarnação para tentar evoluir um pouquinho através das provas, das dores, para tentar começar a despertar um pouquinho, mas é difícil, né? Tá. Então depende do caso, né? Certo? Então é feita toda essa análise, né? Após isso, entramos em contato com os entes queridos do nosso plano, para programarmos a estratégia de ação a ser utilizada. Por quê? Porque se eles vão se comunicar, se o espírito sofredor ou os obsessores vão se comunicar, aqueles que estão influenciando a pessoa, né, para a qual está sendo pedida ajuda, então eles vão entrar em contato com os familiares daqueles que vão se comunicar, daqueles que estão obsediando. Olha que complexo a coisa, né? Eles vão tentar falar: olha, o fulano está magoado, está obsediando determinada pessoa porque essa pessoa fez mal para ele. E vocês estão no plano espiritual, vocês podem ajudar, vocês querem ajudar, vocês vão ajudar a gente. Ah, nós vamos então, vamos combinar uma estratégia. Nós vamos atender, estamos planejando de atender no dia tal, lá na reunião, lá num grupo que a gente tem lá, num grupo de jovens lá, né, que está funcionando, e nós vamos atender aquele seu familiar. Você pode estar presente? Ah, nós vamos sim. E como é que nós vamos fazer? Tá? Então é planejada toda a estratégia para que tudo dê certo. Nem sempre as coisas correm como o planejado, mas eles tentam fazer que tudo funcione bem, né? Para que aquele que se comunica, que é obsessor, ele sinta no momento certo a presença dos familiares, ele sinta aquele afeto, ele lembre de certas questões do passado, ele abra o coração, consiga fazer uma prece com a gente, consiga perceber esses familiares, né? Então tudo isso é muito bonito, né? E é feito com muito carinho, com muito cuidado,
pela espiritualidade, né? E pela equipe material também, né? Muitas vezes essa providência não se faz necessária porque é o próprio familiar ou amigo que nos procura. Então, às vezes eles não têm que ir atrás dos familiares porque são os próprios familiares que vieram pedir ajuda, que vieram procurar o grupo, né? Então aí eles já estão sabendo, já estão totalmente interessados ali em ajudar, né? Sabendo do interesse do grupo em assistir seu protegido, coloca-nos a par do problema e facilita nossas tarefas. Então esses familiares já passam a ficha toda, já passam, porque eles já têm acompanhado, eles têm tentado ajudar aquele familiar que está no umbral há muito tempo, ou que está como obsessor, ligado a uma falange. Então eles há muito tempo estão tentando auxiliar. E aí quando eles veem que há possibilidades maiores agora de auxiliar, através de outros interesses, de outras pessoas que estão interessadas em ampará-lo, né? Aí a situação fica um pouco mais fácil, né? Daí podemos também nos ajudar praticando o bem, caridade, o amor, com certeza, né? São as melhores terapias, é a terapia do amor, né? A terapia da caridade, tá? Certo? Então vamos lá. Durante os dias que antecedem a reunião, as atividades são intensas. Também precisamos cuidar para que os componentes do grupo sintam-se bem e estejam presentes na hora determinada, preparando-os para enfrentar os problemas que virão. Aí, no caso, o grupo encarnado, né? Então, eles têm todo esse preparativo aí do plano espiritual, da perspectiva espiritual, e tem o grupo encarnado ainda, né? Que eles nos ajudam, nos amparam durante toda a semana, para que a gente chegue em condições no dia da reunião. Não é que a gente não vai ter problemas, mas eles tentam nos amparar para que lidemos melhor com certos problemas, para que resolvamos certas questões práticas da nossa vida, para cuidarmos de algo que é muito importante, que é a assistência a esses irmãos necessitados. Às vezes há décadas sofrendo, ou às vezes até há séculos sofrendo ou fazendo sofrer. Tá? Então eles nos ajudam muito, né? Até para que a gente esteja na hora da reunião, né? Porque é preciso muita disciplina, é preciso entendimento do que se está fazendo, né? Participar de uma reunião mediúnica não é participar de um evento social, ou de um lazer, ou de né, uma atividade de só menos importância. Não é. É preciso entender o que se está fazendo ali, que é uma atividade extremamente importante, extremamente de responsabilidade, né? Então, incutir isso nos participantes, nós, através de estudo de obras, através de reflexões, de conversas, os espíritos amigos, né, conversarem conosco para que a gente entenda a grandiosidade do momento, a oportunidade que nós temos de entrar em contato com o plano espiritual e sermos instrumentos do bem é algo extremamente importante, né? Algo que pode mudar a nossa vida e a vida de muitas pessoas se nós soubermos bem nos conduzir, né? E também os problemas que virão, né? Porque nada é assim de graça e tão fácil, né? A espiritualidade nos ajuda muito, nos dá muito apoio, mas tem uma parte de sacrifício que é nossa, né? De determinação, nós passamos a sofrer pressão de certas falanges, pressão de certos espíritos. Sempre foi assim e vai continuar sendo, né? A questão é a gente resistir das pressões e continuar ajudando, tá? Visitamos as casas dos necessitados, sensibilizando os familiares para a importância de encaminhá-los à casa espírita, de forma que, assistindo a palestras e comentários evangélicos, tomando passes e água fluidificada, fiquem psiquicamente mais predispostos à ajuda que lhes será prestada nas reuniões mediúnicas.
né? Porque eles entram em contato com os casos, do ponto de vista espiritual, tentam achar caminhos na matéria para levar a família, para levar o necessitado para a casa espírita. Nem sempre isso é possível, a princípio, mas sempre que é possível, os espíritos tentam. Para, mas por que tem que ir na casa espírita? Porque ali vai haver um ambiente mais especializado para o auxílio aos casos de obsessão, aos casos de necessidade espiritual. A casa espírita é um hospital especializado em problemas espirituais. É um ambiente mais especializado na Terra para tratar de questões espirituais, de problemas espirituais. Então, quanto mais o interessado, o sofredor, o necessitado, a família, estiver relacionado ali com a casa espírita, estiver tomando passe, assistindo palestra, água fluidificada, mais relações ela cria com a equipe que está tentando ajudá-la, mais ela se abre a essa ajuda, mais ela tem o envolvimento da casa, dos participantes do ponto de vista material e dos participantes do ponto de vista espiritual. Vocês entendem, pessoal? Não é questão aqui de conquistar novos participantes para casa, de fazer prosélitos. O objetivo aqui não é esse. O objetivo é você ter condições de ajudar melhor a família. E da família se ajudar. Porque ela, através das palestras elas vão repensando atitudes, vão se abrindo sentimentalmente para mudanças, né? Vão entendendo a relação com o plano espiritual, a questão das obsessões, a mudança de hábitos. Nossa, é um tratamento. É como a gente faz aqui os estudos, que cada dia é uma oportunidade de tratamento. E quanto mais vocês estão aqui, mais a espiritualidade está trabalhando nos casos de cada um de vocês, no meu, no de vocês, conforme o nosso empenho, conforme a nossa participação, conforme a nossa ligação, conforme o nosso desejo, nossa abertura, nossa receptividade, né? É assim, quanto mais receptivo nós nos tornamos, mais receberemos auxílio. Por quê? Porque nós estaremos abertos a esse auxílio, demonstrando muita boa vontade, né? Demonstrando muita boa vontade. Então é extremamente importante, né? Tem casos que a dificuldade é tão grande, às vezes até preconceito e várias coisas, né, que entram no meio aí que dificultam a família ir levar o necessitado, o doente, o obsediado à casa espírita. Tem muita coisa que dificulta. Em alguns casos a gente tem que ajudar mesmo nessa circunstância, né, porque faz parte do problema da família também, ser uma família muito rígida em certos conceitos e isso dificulta, né, avessa ao espiritismo. Mesmo assim, a gente tenta ajudar, a gente tenta favorecer, mas aí a família coloca certos limites, né? A família coloca certos limites que fica mais difícil socorrer, né? Fica mesmo mais difícil, né? Às vezes não aceita que vá na casa fazer uma prece, fazer um evangelho no lar, aplicar passes, né? Mas às vezes casos muito difíceis, né? Certo? Então, vamos lá. Também facilitamos o transporte das entidades perturbadoras que estejam pesando em sua economia espiritual e física, providenciando para que fiquem albergadas nas dependências da casa espírita. Então, alguns casos, né, os espíritos fazem o transporte, eles levam essas entidades, né, que estejam nas casas das pessoas influenciando, daqueles pacientes que são objeto do grupo, né, de assistência do grupo, elas são deslocadas para a casa espírita, onde elas vão ficar até a hora da reunião, até o dia da reunião, se preparando, sendo preparadas, onde os espíritos amigos vão conversando com algumas, né, preparando para a doutrinação. Por isso que o que a gente faz é a menor parte, né?
O que nós fazemos materialmente, né? A doutrinação, o esclarecimento, a ajuda do grupo, a psicofonia, ainda é a menor parte. Muitas vezes já é o final de uma assistência que já está sendo dada àqueles espíritos já há um bom tempo. As conversas que eles estão tendo no plano espiritual, né? Então, às vezes é só o finalzinho ali, né? É só o arremate ali, para a gente poder participar, para a gente poder também ajudar, para a gente estar ciente de algumas coisas, né? Mas o maior trabalho quem faz é a espiritualidade, não tem dúvida alguma, né? Certo? Simone, o nosso estudo é como se fosse a casa espírita. É a extensão da casa espírita. Tudo que se faz numa casa espírita, né, nos trabalhos públicos, né, durante os estudos aqui, está tudo valendo. Né? Toda assistência que se dá também nesses momentos. É uma extensão da casa espírita. Você viu, eu faço estudos virtuais, pessoal, desde 2006. Né? Desde 2006. Né? Em 2026, vão fazer 20 anos de estudos online. Você imagina, né? 20 anos de estudos online que a gente vem fazendo, estudando vários livros, né? André Luiz, já estudei várias vezes, vários livros do André Luiz, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, Joana de Ângeles, né? Então, essas oportunidades são oportunidades de esclarecimento, de tratamento e de auxílio aos encarnados e aos espíritos, né? Então, é extensão da casa espírita, né? Certo? Então, vamos lá, né? Então, essas entidades ficam albergadas na casa espírita para aguardarem o dia da reunião mediúnica, né? Muitas vezes, logicamente, quando a família vai à casa espírita, às vezes é o momento em que se faz um certo desligamento. A família vai tomar passe de palestra e às vezes vai com as entidades e volta sem as entidades. As entidades ficam ali retidas na casa espírita para aguardarem o dia da reunião mediúnica. Aí a família volta para casa melhor, se sente melhor, mais animados, os problemas começam a melhorar, né? Soluções começam a surgir, por quê? Porque não estão tendo mais aquele peso das entidades na economia familiar, na economia mental, espiritual, energética da família. Então eles vão ter uns dias ali de alívio, até para tentar melhorar também, como família, como pessoas, né? E os espíritos ficam lá para conversar nas reuniões mediúnicas. Se vai dar tudo certo na reunião ou não, aí vai depender de vários fatores. Às vezes dá tudo certo e essas entidades não voltam mais para casa da família lá. E às vezes ainda voltam. Às vezes é preciso outras conversas futuramente. Se a família insistir em participar, for constante, entender a importância da renovação íntima e se sentir bem ali no centro, quanto mais ela estiver ali vinculada, mais rapidamente, mais facilmente. E vão surgir outras oportunidades para a gente atender os espíritos, né? E eles vão estar participando junto com a família, vão estar ouvindo as palestras junto, vão tomar passe junto, eles vão se melhorando também e facilitando o auxílio, tá? Agora, será que preciso voltar para casa, mesmo seguindo seus estudos? Gosto mais. Eu sempre recomendo que vocês tenham uma vivência na casa espírita também. Embora aqui, muito do que se faz numa casa espírita se faz aqui, mas aqui tem limitações, né? É legal você participar de uma casa espírita local, né? Na sua cidade, no seu bairro, você se vincular, criar vínculos, afetos, uma rede de apoio,
né? Conversar com o pessoal da casa, participar de estudos dentro da casa, reuniões públicas, se transformar num trabalhador dentro da casa. Surgem mil oportunidades de trabalhos assistenciais, de reunião mediúnica, né? De se tornar um aplicador de passe, né? Entre muitas outras coisas. Ajudar a casa espírita de várias formas. Então eu sempre recomendo, na medida do possível, que você consiga, né? Ter uma vivência, porque uma coisa não exclui a outra. Você vê, eu tenho uma vivência ativa na casa espírita, nunca deixei de ter, mas levei durante esses quase 20 anos aí, eu levei os estudos virtuais. Então, uma coisa não exclui a outra, uma coisa ajuda a outra, né? Tanto a casa espírita ajuda os estudos virtuais, quanto os estudos virtuais ajudam a nossa ação na casa espírita, né? Então, eu fico feliz que vocês gostem de estudar com a gente, se sintam bem, né? Agora, eu sempre recomendo que tenham também, não fiquem acomodados também só nessa participação online, mas tenham também uma vivência material, né? Isso é muito importante. Eu, para mim, a vivência que eu tive de casa espírita me deu muita base para o que eu falo aqui para vocês. Se não fosse a vivência na casa espírita, eu não teria a bagagem que eu tenho para falar para vocês. Os casos, as experiências, as vivências, né? Então, foi a casa espírita que me proporcionou a maioria delas, né? Tá? Então, vamos lá? Deixa eu ver aqui. Para isso, muitas vezes é preciso mobilizar corações generosos na terra, criaturas cheias de boa vontade e desejo de ajudar, que sejam amigos particulares das famílias envolvidas, intuindo-os a colaborar, né? Então, os espíritos, é aquela história, eles tentam analisar quem que está perto daquela pessoa, daquela família que precisa de ajuda. Quem que frequenta a casa espírita, às vezes é um primo, uma prima, um tio, um avô, né? Alguém próximo, um amigo, um vizinho, quem que eles podem tentar intuir para convidar a família. Às vezes a pessoa fica sabendo do problema que a família está passando, mas ela recebe a intuição dos espíritos amigos. Vai lá conversar lá, vai lá, leva um livro lá para eles, um livro de mensagens, vai lá levar uma mensaginha lá do centro, lá para a família, uma oração lá, puxa a conversa, tá? Os espíritos intuem a gente, né? Para que a gente, com tato, com psicologia, né? Com respeito, a gente possa se aproximar, às vezes, de certas situações. Eles provocam esses encontros, às vezes no mercado, na rua, né? No trabalho, né? Para que, a partir dali, uma situação que parece casual, surja ali uma sementinha e você possa chamar, escuta, eu participo lá do centro, né? Ou então a pessoa sabe que a gente participa, que a gente é espírita, é por isso que é bom as pessoas saberem que a gente é espírita, né? Ah, eu fiquei sabendo que você é espírita, que você participa lá, e eu tô precisando de ajuda, tal. Como é que é lá, né? Onde é que é? Onde é que funciona lá o seu centro? Onde é que você vai, né? Aí você explica para a pessoa, né? Ah, se quiser, eu pego vocês lá, a gente vai junto lá no dia de reunião pública e tal, né? Mas por isso que é interessante a gente não ficar escondido, né? Com medo da opinião das pessoas, a gente dá a cara, a gente mostrar a cara, né? E quando possível, deixar claro para as pessoas, ah, eu sou espírita, né? Ou quando alguém pergunta, ah, qual é a sua religião? Eu sou espírita. Ah, espírita, ah, tal. Às vezes a pessoa se espanta um pouco, às vezes ela gosta, às vezes ela não gosta, torce o nariz, mas na hora da necessidade ela te procura. Na hora da necessidade ela te procura. Quando o bicho começa a pegar, quando a mediunidade na família começa a aparecer, quando as crises, né, os problemas, doenças e que eles não sabem por quê, que os médicos não sabem, vai procurar você. Ah, nós estamos com um problema lá, já fizemos de tudo e ninguém sabe o que está acontecendo, não sei o quê. Aí eu lembrei de você porque você participa lá.
do centro, não é? É, então. Então aí já começa a pessoa às vezes a se abrir àquela ajuda. Às vezes a pessoa que menos você esperava que fosse pedir ajuda, de repente é a pessoa que primeiro vai recorrer. Mesmo que ela fosse meio preconceituosa, mas na hora da necessidade a pessoa deixa o preconceito de lado e procura. Entendeu? Então é muito importante. A gente não é questão de você ficar se mostrando e ficar, não é isso. Mas é você também não se esconder, de falar com tranquilidade, ó, sou espírita, tal, participo no centro tal, né? Então isso é importante as pessoas saberem, porque aí elas vão saber a quem procurar na hora da necessidade, né? Despertamos-lhes o interesse para assuntos transcendentais e os convidamos à visita fraterna ao Centro Espírita, quando teremos oportunidade de envolvê-los com muito amor, né? Então os espíritos vão tentando fazer chegar até os necessitados um livro, uma mensagem, uma conversa, um encontro com alguém que começa a despertar o interesse. É como se fosse uma semeadura. Eles vão regando ali, vão cuidando das plantinhas frágeis ali. E a pessoa começa a namorar a ideia, ela começa a namorar a ideia de. Ela começa a ver que começa a surgir na vida dela várias pessoas que são espíritas, conversas, livros, né? E ela começa, poxa, né, tá aparecendo na minha vida várias situações que estão, parece que me sinalizando uma alternativa de melhora, de repente, pelo menos de busca, né? Nesse lado espiritual, deve ter algum motivo isso, né? Então a pessoa começa a ficar meio encafifada, ela começa a ficar meio encafifada, fala, pô, tá aparecendo toda hora, aparece alguém, olha que eu vou ver é espírita. E eu acabo gostando da conversa, eu acabo gostando da atitude da pessoa. Geralmente são pessoas boas, são pessoas generosas, são, né, que estão tentando me ajudar de alguma forma. Talvez seja uma alternativa mesmo, né? Então a pessoa começa a namorar a ideia de buscar ajuda. Isso frequentemente já é efeito da ação dos espíritos amigos, tentando sensibilizar a pessoa. Você veja como é complexa a coisa, né? Veja como é difícil, às vezes, ajudar os encarnados, né? Porque nós criamos dificuldades, né? A gente mesmo é que cria as dificuldades. A Simone colocou, eu demorei para dizer que era espírita. Primeiro eu tive a necessidade de entender. Não me sentia na posição. Agora, com todos os estudos, eu confirmo ser espírita. Mas no meu caso eu precisava de entendimento. Então, é natural, né, Simone? A gente não quer entrar em qualquer barco assim, qualquer canoa furada, a gente vai tateando, é natural, é até bom que haja uma certa prudência para a gente ver onde a gente está pisando, né? A gente não quer se expor de uma forma negativa, né? Criar dificuldades, é natural. Mas também a gente vai vendo como é que funcionam as coisas, a gente, né? E aí é natural também que a gente vá se posicionando, né? Isso é bem importante. Certo. A Marília colocou, coloca meu nome lá, pede vibrações, né? É o começo, né? É o começo de muita gente, essa terceirização. E é um pedido de ajuda, né? É um pedido de ajuda. E é bom, porque a pessoa já está demonstrando confiança. Quando ela faz isso, ela já está demonstrando alguma confiança em você e alguma confiança onde você vai e o que você faz lá. Senão ela nem pediria para colocar o nome. O contrário, fala, tira meu nome de lá, né? Mas ela já está confiando, né? Então já é um começo, né? Pode melhorar mais ainda, mas já é um começo, né? O fato de participar dos estudos aqui, muitos acabam tendo um primeiro contato através dos estudos, né? Hoje tem essa vantagem, de certo modo, que muita gente começa a entrar em contato com o espiritismo através do ambiente virtual. É muito porta de entrada hoje, né? E às vezes a pessoa fica anos estudando virtualmente para depois tomar a iniciativa de ir na casa espírita. Né? Por quê? Porque está ali tendo uma concepção de como é que é a coisa. Então hoje a gente tem essa vantagem, né? Começa a ver
no virtual, então você está no conforto de casa, você não se expõe para a sociedade, para a família, você está lá escondidinho assistindo os vídeos lá, até que você firme uma convicção, até que você se identifique mesmo com o Espiritismo e fala, poxa, isso aqui é tudo que eu acredito, tá batendo tudo aqui, tô me sentindo bem, tô melhorando, tá me ajudando, então você vai firmando uma convicção, né? Até chegar um momento que você quer ampliar essa vivência para um algo mais vivencial ali, presencial, né? Então, aguça a curiosidade, né, Adair? Exatamente, né? Então, é uma coisa muito boa hoje a gente ter o ambiente virtual para fazer essa aproximação lenta, gradativa e no ritmo das pessoas. Você entra se você quiser, você dá um clique lá, tchum. Se não quiser, e a hora que não quiser também sai. Ninguém vai, ninguém vai te perturbar, ninguém vai te atrapalhar, mas a gente começa a sentir melhor e a gente quer mais, né? Então a tendência é a gente ir se vinculando e encontrando o que a gente precisa, né? E os espíritos aproveitam esses momentos, tanto no presencial quanto no virtual, para nos envolver com muito amor. Para que aquela atitude, aquela busca, seja uma busca recompensadora para nós. E na maioria das vezes se torna, né? Uma busca recompensadora, porque eles querem que a gente busque mais isso. Então eles nos envolvem com muito amor, tentam nos ajudar ao máximo para dizer para a gente, ó, tá vendo? Você está buscando conhecimento espiritual, você está buscando a melhoria, está tendo retorno. Então é por aí, segue em frente, vai fundo, entendeu? Então eles vão tentando dizer através de mil formas, né? Que você está num caminho que eles consideram bom para você. Então eles tentam nos envolver com muito amor. É lógico que os obsessores tentam sabotar, às vezes até conseguem gerar um mal-estar na hora do estudo ou na visita ao centro, até a distância. Às vezes a ligação é tão grande que mesmo o espírito estando distante, ele consegue influenciar a pessoa, e a pessoa entra no mal-estar, não sei o quê. Aí acha que foi porque foi no centro, porque entrou no estudo, aí já se afasta com medo. Aí o obsessor consegue o objetivo, que é afastar daquilo que poderia ajudar a pessoa. E por ela não entender, ela entra nesse jogo, nessa armadilha, né? Por isso que a gente fala, dê tempo, comece a participar e dê um certo período, entendeu? Não reaja assim tão impulsivamente diante de algum mal-estar, de alguma coisa, porque isso aí é pura sabotagem, é puro desejo de afastar a pessoa daquilo que vai ajudar a melhorar, né? A gente que tem uma vivência longa e na casa espírita, a gente sabe como é que funciona, né? Então, por vezes acontece isso, né? Porque você tenta buscar ajuda e os espíritos tentam aumentar a dificuldade para você desanimar. Quando a ligação é muito grande com os obsessores, eles estão controlando muito a situação, você tenta respirar, você tenta sair da coisa, e eles aumentam o cerco ali para a gente desanimar, para a gente achar que não vale a pena e quanto mais você busca, pior fica aquela história, né? Aí a pessoa para de buscar, né? Então a gente precisa entender isso também. A Lê Rosa colocou, vixe, meu marido sempre vem falar alguma coisa nestas horas. Sei que são os obsessores. Então, tenta sabotar o estudo, o momento do estudo aqui, cria dificuldade, os filhos brigam lá, e aí você tem que resolver, é o marido que começa né, a criar alguma dificuldade, ou a esposa, ou, né? Então aparecem situações para nos tirar do foco, tá? Para dificultar a ida à casa espírita, para dificultar o evangelho no lar, né? Então a gente tem que entender isso, tem que ter essa malícia, né? Tem que ter esse entendimento como é que eles agem e a gente tentar ir contornando e ir firme, seguir firme, não sair desse foco, né? Você vai contornando os problemas, vai resolvendo, vai entendendo
os assédios espirituais aí, vai contornando e vai seguindo em frente. Porque é a continuidade que vai resolver todos esses problemas. É a perseverança, é a boa vontade e perseverança, né? Que vai resolvendo todo esse problema. Horas antes, o pessoal de apoio começa o transporte das entidades necessitadas, conscientes ou não do seu estado, perturbadoras, galhofeiras ou obsessoras, que estejam criando desarmonia nos lares, né? Então, isso tudo que a gente estava falando. Horas antes, quando possível, os espíritos amigos vão deslocando essas entidades, né? Contra a vontade delas, a maioria, contra a vontade delas. Ah, Alexandre, mas não pode, contra a vontade. É para o bem delas. É uma tentativa de doutrinação, de auxílio. Os parentes delas estão pedindo, estão orando ali. Então faz tempo que estão tentando ajudar aquele familiar. Não vão, os espíritos amigos não vão cometer nenhuma agressão, nenhuma, né? Não é o proceder dos espíritos amigos, né? Mas eles levam carinhosamente, mas eles têm poder, né? De conduzir esses espíritos mesmo contra a vontade deles. Entendeu? Mas de uma forma carinhosa, afetuosa, né? Mas eles têm um controle energético, eles têm um controle ali sobre as entidades que eles conseguem, né? O poder divino é maior, né? E aí quando o espírito fala assim, ah, mas eu não, o que que eu estou fazendo aqui? Não era para eu estar aqui, eu não queria estar aqui. Eu falo, ah, meu irmão, mas aí você já tem uma primeira questão para você analisar. Existe um poder maior do que o nosso, um poder maior do que o seu, que é o poder divino. Só isso aí você deve começar a analisar. Se você foi constrangido a vir para cá hoje, é porque tem um poder maior. Entendeu? Então vamos começar a analisar isso, vamos conversar, a gente quer te ajudar, né? Entendeu? E aí a gente vai tentando desenrolar a conversa, entrar nos pontos de interesse do espírito, né? Ele vai argumentar, ele vai ameaçar, e a gente vai tentando, né? Com carinho, com respeito, a gente vai tentando ajudar, né? Certo? A equipe, né, percorre as ruas da cidade, praças, jardins, bares, lanchonetes e quaisquer lugares onde exista ajuntamento de pessoas, arrebanhando criaturas que, pelo seu estado psíquico, sejam passíveis de auxílio. Então, vocês vejam que é um trabalho que transcende apenas aqueles casos que estão chegando à casa espírita a pedido de alguém, uma oração de alguém. O trabalho transcende a isso, é mais amplo. Você vê que eles vão percorrendo, a equipe vai percorrendo as ruas da cidade, praças, jardins, bares, lanchonetes, quaisquer lugares onde tem ajuntamento de pessoas e que eles percebam certas entidades. Não quer dizer que todo mundo vai poder ser levado para a casa espírita. Mas eles vão tentando selecionar aqueles que estão mais predispostos a receber ajuda. E que estão ali meio desorientados, meio. Então eles vão tentar levar para receber o benefício. Nem sempre essas entidades vão se comunicar na reunião. Nem sempre elas vão se comunicar. A maioria não se comunica. Vamos pensar, numa reunião onde você tem lá uns 200 necessitados ali em torno do grupo. Se for uma reunião que tem umas 10 comunicações, 5 comunicações, durante o período que vai estar reunido ali, vão ser 5 espíritos ajudados pela comunicação, diretamente pela comunicação. 10 espíritos ou mais, 15, depende do tamanho do grupo, né? Mas toda aquela coletividade que foi trazida ali para a reunião vai receber benefícios. E até mesmo de observar as comunicações, o diálogo do doutrinador com as entidades, isso também já vai ajudando vários que estão ali com o mesmo problema. Então eles vão vendo, quando o espírito fez a prece, né? Aí ele melhorou, aí ele foi ajudado, eu também quero então, eu vou fazer a prece também aqui, eu vou pedir ajuda.
Então, só de ver alguns sendo ajudados, outros que estão observando já vão sendo ajudados também. O trabalho é muito maior do que apenas aqueles que se comunicam, é a menor parte, tá? Ok? Certo? A gente está quase terminando aqui, embora, deixa eu ver, né? Tudo isso sem contar que o preparo da sala da reunião, a limpeza do ambiente, a impregnação com fluidos balsamizantes, que irão atuar de forma altamente benéfica em todos os que participarem das atividades, especialmente os necessitados. Né? Tudo é preparado, né? Até o ar que a gente respira dentro do ambiente da reunião mediúnica é preparado. É impregnado de substâncias balsâmicas, curativas, calmantes, tranquilizadoras, né? Refazentes, para que não apenas a equipe material, mas principalmente os necessitados espirituais possam se beneficiar. Tá? Então, lógico que é bom também os encarnados fazerem a limpeza no ambiente, viu? Fazer no dia, principalmente no dia lá, uma varredinha, passar um pano, né? Criar um ambiente. Essa é a nossa parte. Nós não podemos descuidar dessa parte. Da limpeza, né? Do asseio do ambiente. Não adianta a gente colocar, mas os espíritos limpam. Ah, mas os espíritos balsamizam o ambiente. Tá, mas tem a parte que é nossa. E nós podemos contribuir através do mínimo de limpeza lá, de organização, limpeza, né? Tá? Então essa é a nossa parte, né? Que ajuda também nas vibrações. Ambiente limpo do ponto de vista material facilita muito o trabalho dos espíritos, né? Tá? Não esquecendo o problema da segurança, realizada por um pelotão de lanceiros, especialistas no assunto, que contornam todo o prédio da casa espírita, né? Colocando cordões magnéticos de isolamento para impedir que entidades não autorizadas penetrem na área. Então, você tem toda uma equipe de defesa armada para proteger a casa, proteger os participantes de ataques eventuais de falanges de espíritos malfeitores, de feras do plano espiritual, feras humanas, né? Seres humanos transformados em verdadeiras feras, como que animais, monstros, né? Então eles têm, são lanceiros, né? Então eles usam lanças de dardos magnéticos, têm materiais de proteção, né? Criam um cordão, né, magnético em torno da casa para proteger, que não pode deixar o ambiente desprotegido de forma alguma, né? Até porque ajudando a tantos irmãos obsediados, tantas pessoas que estão sendo perseguidas por falanges inteiras, a casa espírita e os elementos do grupo passam a ser alvo de ódio de muitas dessas falanges. Muitos espíritos obsessores acabam olhando o grupo como inimigos, né? A nós como inimigos. Eles vão tentar nos destruir, do mesmo jeito que eles tentam e estão conseguindo destruir a vida de certas pessoas que buscam ajuda na casa espírita. Só que aí nós temos a ajuda do bem, nós temos né, o nosso cuidado, né? E o bem nos protegerá sempre contra as investidas do mal. Não quer dizer que a gente não sofra certas dificuldades, armadilhas que eles tentam criar, problemas diversos, de vários tipos. Nós sofremos sim, tá? Só que a gente sempre tem o maior apoio da vida espiritual. Então a gente sempre tem, se a gente se ajudar, se cuidar, sempre teremos o suficiente apoio para resolvermos os problemas, as dificuldades que surjam, tá? Não precisa temer nada, mas também não precisamos agir de forma temerária, né? Nós temos que nos cuidar, senão realmente pode ficar complicado, né? Certo. Deixa eu ver aqui, que eu acho que nós vamos finalizar e vamos continuar na semana que vem, tá?
porque ainda tem mais uns bons, quase um outro tanto aí de slide, né? Nesse capítulo. A gente está indo devagarzinho, conversando aqui, explicando, né? Então, a gente vai demorando um pouquinho mais, porque é importante o assunto, né? E ficar bem trabalhado, tá? Mas já é 9 horas, então a gente vai finalizar por hoje, tá bom? E semana que vem a gente continua, né? Na quarta-feira a gente continua o céu azul, tá? Vamos então agradecer, né, as bênçãos do alto, agradecer por toda a ajuda que estamos recebendo, somos objeto de tanta dedicação da equipe espiritual, nos trouxeram até este estudo, nos fizeram chegar até este estudo, porque nos amam e porque têm procurado meios de nos ajudar. Nossos familiares, nossos amigos da vida espiritual, pessoas que nos conhecem há muito tempo, antes da nossa atual encarnação, estão cuidando da nossa existência, estão tentando nos conduzir para conhecimentos, para vivências que podem ser decisivas para a nossa melhora, para a nossa mudança, para a transformação do nosso contexto existencial. Então, Senhor, nós te agradecemos por essa dedicação, por esse carinho da espiritualidade, nos colocando nas mãos conhecimentos preciosíssimos, que são verdadeiras pérolas que nos são dadas, joias raras que chegam ao nosso entendimento, que chegam ao nosso coração, nos apaziguando interiormente, abrindo horizontes luminosos para nós, de entendimento, de estímulo, de metas existenciais, de planejamentos, de mudanças, de melhoria, para que nós tenhamos um sentido existencial cada dia mais real e a cada dia mais positivo, e possamos enxergar o que é realmente a existência, que é uma maravilhosa oportunidade de melhoria, de desenvolvimento, de planificação. Então, Senhor, ajuda-nos nesse caminho da nossa planificação, que a cada dia nos sintamos mais e mais plenos, mais e mais felizes por tudo que vivemos de bom. Muito obrigado mais uma vez e dispensa-nos na tua paz, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pelo carinho de vocês, pela participação, tá? Hoje à noite a gente não tem estudo, hoje é quarta-feira, só amanhã, quinta-feira, às 20 horas. A gente está de volta aqui, tá bom? Então, um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até mais.